Boa tarde a todos e todas. Eu sou Rafael Machiavelli, diretor-geral da Parceiros da Educação. Queria começar agradecendo a presença de todos os professores e gestores das escolas, diretorias de ensino e redes municipais parceiras, e também de todos os educadores que nos acompanham. É uma grande alegria tê-los conosco. Nesse período sem precedentes da pandemia, Parceiros identificou, junto às escolas, uma demanda por um apoio emocional e de saúde mental, por conta desse cenário, né, de aulas remotas, uma série de adaptações à rotina de trabalho, à rotina de casa. Então, planejamos uma série de ações para endereçar essa demanda. No dia 18 de maio, a gente fez uma live com a Adriana Foz, que teve uma resposta muito boa dos professores, ficamos bem felizes. E agora a gente começa um trabalho com o Instituto Ame Sua Mente. Eles são uma associação sem fins lucrativos, cuja meta é promover uma nova cultura sobre saúde mental no Brasil, com a intenção de que as pessoas assumam mais cedo o seu desenvolvimento emocional. Então, eles atuam com pesquisas, formação em saúde mental para educadores da rede pública, campanhas de conscientização, e já beneficiaram mais de 1 milhão de pessoas. A gente vai ter uma série, então, nesse trabalho com o Ame Sua Mente, a gente vai ter uma série de 3 lives. A primeira, hoje, vai falar de saúde mental dos educadores. Depois, no dia 12 de agosto, saúde mental do aluno. E 26 de agosto, saúde mental na volta às aulas. E para conversar com a gente hoje, temos o Gustavo Stanislau. Ele é médico psiquiatra, especialista em psiquiatria da infância e da adolescência pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre e é doutorando em psiquiatria pela Universidade Federal de São Paulo. Ele organizou o livro Saúde Mental na Escola, o que os educadores devem saber, que foi lançado em 2015. Então, eu queria dar as boas-vindas e agradecer muito a presença do Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Feliz de estar aqui com vocês, tentando contribuir um pouco com vocês assim para esse momento tão atípico como tu citou. Feliz de poder orientar de alguma forma as pessoas no sentido de terem mais conhecimento sobre saúde mental, que é uma coisa tão importante nos dias de hoje. E espero que a gente tenha uma atividade bem produtiva, que vocês possam participar. A gente tem, né, momentos para vocês fazerem perguntas. Eu tenho repetido com bastante frequência nas lives que eu tenho feito, de que a gente quer ser o mais útil possível, então se sintam à vontade para perguntar e espero que essa seja uma atividade bastante significativa para vocês. Legal, obrigado, Gustavo. Então, nós vamos dividir o encontro de hoje em 2 blocos, e após o primeiro bloco, a gente reúne as perguntas que estão sendo enviadas para nós. O Gustavo trabalha essas questões, e depois a gente volta para o segundo bloco, e ao fim do segundo bloco, novas questões. Então, Gustavo, acho que a gente poderia começar falando sobre o conceito mesmo de saúde mental, né? É um termo que carrega um certo estigma, então acho que seria legal você começar por aí, depois falar dos impactos mais comuns num período como o que a gente está passando, sobre a saúde mental das pessoas, e depois de recursos, estratégias que podemos usar para lidar com tudo isso. Joia. Bom, pessoal, para a gente começar essa atividade, eu selecionei pouquinhos slides, mas que podem ser importantes para a gente organizar a atividade no sentido de vocês conseguirem visualizar as nuances, né, das alterações na saúde mental que vem acontecendo nesse período. Então, eu vou projetar algumas coisinhas, não se assustem, são pouquinhas coisas, mas só um minutinho aqui. Vamos lá. A gente vai começar... Só um minutinho, pessoal. Aqui.
Então, tá. Pessoal, eu acho importante a gente começar contextualizando um pouquinho o que é saúde mental, né? Como o Rafael falou, hoje em dia falar sobre saúde mental tem sido uma solicitação bastante comum, bastante frequente, né, nesse contexto que a gente está vivendo, mas ainda existem algumas pessoas que têm um certo preconceito de falar sobre ela. Então, primeiro eu gostaria de começar conversando com vocês, falando sobre o que é saúde mental. Vou tentar ser bem objetivo, certo? Então, assim, inicialmente, saúde mental, eu vou falar de uma forma bem simples para vocês, a forma que eu enxergo. A saúde mental é como se fosse uma frequência em que nós conseguimos funcionar da melhor maneira possível dentro do nosso dia a dia. Então, a gente pode pensar em sentimentos que vão oscilar. Tem dias que a gente está se sentindo um pouco melhor, tem dias que a gente está um pouquinho mais para baixo, tem dias que a gente está um pouco mais empolgado. A gente tem oscilações nesses sentimentos, mas dentro de uma faixa de normalidade, que seria a saúde mental, a gente tende a funcionar de uma forma produtiva. A gente tende a conseguir se relacionar com as pessoas de alguma forma. Isso pode, de vez em quando a gente está um pouco mais triste, nos levar a ficar um pouco mais isolados ou ficar um pouco mais carrancudos. Mas dentro dessa faixa de normalidade, a gente tende a conseguir ter o controle sobre esses sentimentos e funcionar razoavelmente bem. No trabalho da gente, a gente pode, né, ter essas oscilações nos sentimentos, e isso pode nos levar a ter dias que a gente se sente mais produtivo do que outros, mas isso, de novo, dentro de uma faixa de normalidade, sempre vai funcionar de uma forma que funciona, sempre vai funcionar. Do ponto de vista de pensamentos, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pensa em ansiedade, quando a gente pensa num transtorno de ansiedade, os pensamentos eles podem eles podem demandar tanto da gente, a gente pode gastar tanto tempo pensando nas coisas que a gente pode começar a não se relacionar direito com as pessoas, porque a gente acaba evitando se relacionar por estar pensando demais. Ou a gente pode estar pensando tanto que a gente não consegue dormir direito, e daí o nosso funcionamento fica abaixo do que se espera. Então, o que eu quero dizer para vocês é que também, por exemplo, os pensamentos, eles podem oscilar. Eu posso estar um pouco mais com pensamentos mais positivos num dia ou mais negativos no outro, mas se eu conseguir ter um funcionamento razoável no meu trabalho, nas coisas que eu tenho que fazer, nos relacionamentos com as pessoas, eu vou estar dentro dessa faixa de saúde mental. Os comportamentos também, os comportamentos tendem a oscilar um pouco, mas a gente tende a ficar numa faixa de normalidade quando esses comportamentos eles são, via de regra, funcionais. Quando a gente consegue colocar nossa roupa para ir para o trabalho, chegar lá e conseguir fazer as coisas que a gente tem que fazer. Então, eu espero deixar claro para vocês de que saúde mental é uma coisa que perpassa a todo mundo, que nós temos oscilações em sentimentos, pensamentos e comportamentos, e que dentro dessa faixa de saúde, esses sentimentos, pensamentos e comportamentos nos permitem viver a vida como a gente tem que viver. E aqui eu não estou associando saúde mental com felicidade, que é uma coisa bastante comum das pessoas fazerem. Ter saúde mental não quer dizer necessariamente estar feliz. A felicidade é um estado de humor que pode eventualmente aparecer no nosso dia e tal, mas muitas vezes a gente está dentro da faixa de saúde mental sem se sentir extremamente ou nitidamente, significativamente feliz. Então, uma coisa que eu acho importante, pessoal, é que a gente entenda essas oscilações, o quanto isso acontece, e mesmo que a gente esteja um pouco mais para baixo, com sentimentos ou pensamentos um pouco mais tensos ou negativos, se a gente conseguir fazer as coisas que a gente tem que fazer no dia a dia funcionar de uma forma razoável, a gente possivelmente está numa faixa de saúde mental. E daí, uma coisa importante desse slide eu queria trazer para vocês é a imagem do cérebro. E isso é uma coisa bem importante, pessoal, porque, como o Rafael citou,
Saúde mental sempre teve muito rodeada pela questão do estigma, né, do preconceito. E uma das ideias para que, uma das explicações para se ter tanto estigma é porque as pessoas tendem a associar um problema de saúde mental com um problema da personalidade da pessoa. Eu vou contar para vocês uma experiência que aconteceu, que acontece muitas vezes, porque a gente, quando faz as nossas atividades com educadores ou com pais e tal, muitas vezes eu faço essa pergunta, que é, eu geralmente, pessoal, me descrevo como se eu tivesse começando a trabalhar com as pessoas que estão comigo, então vamos dizer que eu esteja dizendo para vocês, meu nome é Gustavo, eu vou começar a trabalhar com vocês, e eu faço aqui uma encenação, onde no final eu chego e digo assim, e pessoal, eu me esqueci de falar para vocês, mas eu tive um episódio de depressão esses tempos atrás, eu estou em tratamento e está indo tudo bem. E daí eu pergunto para as pessoas, né, o que vocês automaticamente pensam a partir do momento que eu falei que eu estou com depressão? Pensem um minutinho. Geralmente, as pessoas têm uma ideia assim, elas começam a pensar, essa pessoa vai me dar trabalho, essa pessoa vai incomodar bastante, lá vem, tipo, problema pra gente. As pessoas têm uma tendência a associar o transtorno mental como um transtorno da personalidade da pessoa, como se fosse um transtorno do caráter da pessoa. E a gente precisa começar a modificar isso, porque a partir do momento que eu, Gustavo, por exemplo, começo a sentir que eu posso estar vivendo um quadro de depressão, a tendência é eu não querer buscar um atendimento por isso, porque eu acho que as pessoas vão acreditar que eu tenho um problema no meu caráter, que eu tenho um problema que a minha família me moldou errado ou coisa do tipo. E isso é uma coisa muito perigosa. Enquanto a gente continuar associando transtorno mental, problemas de saúde mental, como se fossem problemas do caráter das pessoas, as pessoas vão ter receio de falar sobre isso e elas não vão buscar atendimento quando precisam buscar e não vão se cuidar. Então, o que a gente propõe é que as pessoas percebam que a saúde mental da gente está associada com o cérebro, assim como a pneumonia está associada com o pulmão. Então, quando eu começar a sentir, por exemplo, que eu estou com tosse e estou com febre, eu percebo que o meu pulmão não está legal e eu vou buscar um atendimento para isso. Quando eu percebo que eu não consigo ter controle dos meus sentimentos, pensamentos e comportamentos, não estou conseguindo segurar um pensamento muito triste que vem o dia inteiro na minha cabeça e eu não consigo dormir, a partir desse momento eu tenho uma questão aí a ser tratada, de ordem física e mental. Então, se a gente conseguir entender isso, a gente vai falar mais abertamente sobre saúde mental, a gente vai buscar atendimento quando precisa. E, pessoal, quando eu estou falando isso, eu não estou querendo criar um clima alarmista. Eu estou querendo dizer que vai ser um clima mais realista. Eu não estou indicando que as pessoas vão buscar atendimentos. A partir do momento que a gente pensa em cérebro, as pessoas vão buscar mais atendimento. Não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que a gente vai conhecer mais sobre o cérebro, como cuidar do cérebro da gente, assim como a gente aprendeu a cuidar do coração da gente, quando a gente começou a falar mais abertamente sobre fatores de risco para doença cardiovascular. Isso melhorou muito os índices de conhecimento das pessoas e as pessoas começaram a se cuidar muito mais. Então, esse é um primeiro momento que eu achei bem importante da gente trazer para a gente balizar as nossas conversas. A gente, como o Rafael falou, a gente tem 3 lives. A gente tem uma live inicial hoje para vocês, educadores, mas nas outras a gente também vai continuar falando do cérebro e da saúde mental. Tá bom? Então, como o Rafael já iniciou, assim como o Rafael já deu a dica, eu vou começar, pessoal, agora a falar um pouquinho dos impactos na saúde mental durante esse período de isolamento. E eu resolvi trazer um slide para tentar deixar essa informação o mais organizada possível, para que a gente possa entender cada fenômeno desses e tentar achar alguma forma
de tentar, ao menos, reduzir um pouco o impacto dele na vida da gente. Pessoal, inicialmente, quando a gente começou o período de isolamento, eu não sei se vocês se lembram, mas de uma semana para outra, a gente teve que modificar drasticamente a nossa rotina. E o que aconteceu? A gente tinha rotinas, pessoal, que são muito mais complexas e elas são muito mais imbricadas do que a gente imagina. Quando a gente fala de rotina, geralmente as pessoas pensam em horário para acordar, em horário para dormir, horário para almoçar e jantar. As rotinas da gente, elas são muito mais complexas do que isso. Geralmente, por exemplo, pensem em vocês no domingo, que eu costumo acordar mais tarde, o meu café da manhã tende a ser num horário diferente, tende a ser diferente, o horário do banho tende a ser diferente, o que eu faço acaba sendo mais rápido ou mais lento. Essas coisas todas se modificaram. Pensem para a gente, né, nós adultos, que estamos há anos construindo rotinas no nosso cérebro, ano após ano, e de repente a gente tem isso quebrado. Pessoal, isso gerou nas pessoas uma reação de alerta, uma reação que gera estresse. As pessoas entraram num estado de tensão física com muita frequência, muitas pessoas acabam tendo desdobramentos dessa tensão física, como dificuldade para dormir, como dores de cabeça, esse tipo de coisa. E o funcionamento mental do estresse é as pessoas funcionando um pouco mais à flor da pele. Como é que eu posso explicar isso para vocês? As pessoas se emocionando um pouco mais quando estão assistindo alguma coisa na televisão. Quantas vezes isso não aconteceu durante esse período, né? A gente assistia uma notícia e de repente está com o olho cheio de lágrima. Não que isso não acontecesse antes, mas a tendência é isso ter ficado mais intenso durante esse período. Também a gente pode ficar um pouco mais irritado que o normal, e isso a gente tem visto com bastante frequência. O que eu quero mostrar nesse slide é que o estresse foi o primeiro fenômeno a chamar bastante atenção logo que o isolamento começou a acontecer, certo? Bom, a gente vai falar já de como é que a gente vai lidar, como é que a gente pode lidar com o estresse, então eu vou guardar isso para logo depois. Só para deixar bem claro para vocês, o fenômeno do estresse, ele tem a ver, então, com fenômenos que estão acontecendo neste momento. Por exemplo, eu estou sentado numa cadeira, se essa cadeira ela tivesse bamba, se eu tivesse com uma pessoa batendo nessa parede enquanto eu falo com vocês, eu estaria vivendo um fenômeno do estresse. Isso é estresse, certo? Então, isso tende a deixar a gente mais à flor da pele, isso tende a deixar a gente mais irritável ou mais emotivo e também pode deixar a gente mais impulsivo na hora de tomar decisões. Quando a gente está estressado, a gente tende a ser mais impulsivo. Então, pessoal, aqui a gente falou do estresse, que foi o primeiro fenômeno. Depois disso, pessoal, a gente teve o fenômeno da ansiedade. Quando eu falei do estresse, eu espero que tenha ficado claro que existe essa sensação como se a gente tivesse ativado, certo? Fisicamente, mentalmente ativado. A ansiedade, ela também tem essa ativação. A raiz física da ansiedade é muito parecida com a do estresse. Só que a ansiedade tem uma diferença. A ansiedade passa por uma problematização das coisas, que no estresse não necessariamente acontece. No estresse a gente tende a ficar mais impulsivo e pensar menos nas coisas. Na ansiedade, a gente tende a problematizar mais as coisas. Essa é uma característica bastante comum. Então, começou a acontecer ao longo do tempo das pessoas comentarem assim: Gustavo, eu não consigo parar de pensar, por exemplo, na história do Covid, eu não consigo parar de pensar que algum familiar meu pode pegar, ou eu fui até o supermercado e eu fiquei com a impressão de que eu poderia passar para as pessoas em casa quando eu cheguei. Esse foi um dos tipos de problematização mais comuns de acontecer nesse período, né? Aqui a gente vê que alguns educadores, ao longo das atividades que a gente tem feito, alguns estão mais ansiosos, com mais problematizações, enquanto outros estão um pouco mais tranquilos. Pessoal, isso é uma coisa bem importante da gente conversar, porque quando a gente fala sobre acolher os alunos nesse período, no período onde as aulas presenciais vão voltar a acontecer,
a gente vai precisar perceber quem está em condição um pouco melhor de falar com os alunos sobre o contexto de isolamento de pandemia. Então, assim, essa questão da ansiedade, se eu sou uma pessoa que eu tenho muitos pensamentos negativos a respeito desse cenário que a gente está vivendo, talvez um colega meu seja uma pessoa talvez mais indicada para falar sobre o isolamento com os alunos, certo? Então, a ansiedade, o pessoal se difere do estresse, porque existe esse componente da problematização, da pessoa ficar pensando demais e não conseguir parar de pensar naquilo, certo? Bom, daí a gente teve também a questão dos medos. E, pessoal, medo e ansiedade é um pouquinho diferente, porque o medo ele é uma reação mais aguda, ele é uma reação que geralmente acontece como quando a gente toma um susto, certo? Então, por exemplo, quando a pessoa vai sair de casa e ela começa a fazer, começa a fazer uma reação de medo, porque ela está muito assustada com a possibilidade de encontrar, uma situação que possa fazer com que ela contraia o Covid. Então, medos também foram fenômenos bastante citados, a gente vai falar bastante deles quando a gente falar da saúde, mais da saúde mental do aluno, certo? E teve um outro fenômeno que eu vou dizer para vocês, a minha impressão é que ele foi crescendo com o tempo, que é uma sensação de tristeza. Essa sensação de tristeza muito se deve a uma questão que é o seguinte: se deve a uma desconexão que as pessoas estão fazendo de coisas que são importantes para elas. Então, assim, muitas pessoas acabaram se desconectando de pessoas que são importantes, muitas pessoas acabaram se desconectando de rotinas que são importantes. Eu posso dar um exemplo. Eu, geralmente, nos finais de semana, no domingo, uma das coisas que eu mais faço é ir para uma praça e ficar jogando basquete numa cesta que tem aqui. O fato de não fazer isso, que era uma coisa que estava muito enraizada no meu dia a dia, me faz eu me sentir, às vezes, meio perdido no domingo, como se eu não soubesse direito o que fazer. Eu fui colocando outras coisas, né, tentando substituir isso, mas certamente se eu tivesse a oportunidade de continuar jogando basquete e vendo as pessoas que eu vejo no domingo, eu me sentiria mais conectado comigo. O que aconteceu ao longo desse tempo é que a gente muitas vezes foi aos poucos se desconectando de coisas que são importantes para a gente. Então, o basquete é um exemplo, mas a gente pode falar de uma série de outras, como ver a família estar mais perto dos pais, né, que às vezes é uma coisa muito importante para a gente. Então, a gente vendo as pessoas se desconectando, a gente vê as pessoas ficando mais tristes. Então, ter ciência desse tipo de coisa, pessoal, faz com que a gente tome algumas atitudes um pouco mais objetivas para não se sentir tão desconectado, certo? Eu já vou falar sobre estratégias. Então, a tristeza, pessoal, ela geralmente vai gerar esse desânimo físico e mental. Muitas pessoas acabam falando assim que vem oscilando de humor ao longo do tempo, com alguns períodos, né, mais prolongados de tristeza, com a sensação de que o raciocínio está um pouco mais lento, de que os dias não têm muito sentido, às vezes, com a impressão de que o dia não valeu a pena. Quando a pessoa começa a se desconectar mais e os dias começam a não valer a pena, assim, parece que não valem a pena e começam a se acumular, a pessoa pode até chegar num ponto onde ela começa a achar que as coisas não estão valendo a pena e a pessoa fica muito triste. Pessoal, eu estou falando aqui dos impactos, certo? Então, pode ficar uma sensação de que eu estou falando, né, de cenários um pouco mais complicados para a saúde mental. Mas eu queria lembrar vocês de muitas pessoas que estão conseguindo conviver razoavelmente bem dentro desse período. Obviamente, esses fenômenos aparecem, mas eles ficam numa zona, numa frequência onde as pessoas conseguem controlar. Então, eventualmente, a gente se sente mais estressado, mas a gente consegue dar um jeito disso voltar para o normal. Vou dar um exemplo para vocês. Semana passada, eu estava levando uns quadros para o meu carro e um dos quadros caiu e quebrou o vidro.
e eu percebi rapidamente que eu fiquei mais irritado do que normalmente eu fico comigo. Eu fiquei muito irritado. E aquilo foi um sinal de que eu estou numa zona de estresse que está um pouco mais para cima do que deveria, assim. E, pessoal, não foi só isso. Eu tive algumas outras pistas de que o estresse estava frequentemente numa zona mais alta. Eu prestei atenção nisso e comecei a cuidar de algumas coisas. Eu, por exemplo, eu me esforcei para pegar um pouco mais de sol no final de semana. Fui lá para a praça que eu jogava basquete e fiquei um pouquinho no sol, mais tempo do que normalmente eu tenho ficado. Eu me esforcei mais para dormir melhor, esse tipo de coisa. Tentei pensar em coisas positivas e usar estratégias positivas para ficar bem. E isso foi para uma zona melhor. Eu me sinto nitidamente melhor essa semana. Isso é só para dizer para vocês, pessoal, de que é importante que a gente tenha noção dessas nuances para a gente poder identificar isso e tomar alguns tipos de atitude que muitas vezes são simples e que ajudam bastante. Eu entendo, pessoal, que para algumas pessoas os cenários são bem complexos e é mais difícil de fazer isso, mas em algum grau a gente consegue fazer isso para a gente, para se cuidar. Então, pessoal, nesse quadrinho da direita, vocês têm uma série de desdobramentos de estresse, de ansiedade, de medo e de tristeza, né? A gente tem a irritabilidade, a raiva, a agressividade, algumas pessoas, né, fazendo abuso de substâncias com mais frequência, certo? Então, pessoal, agora, depois dos impactos, eu vou ter que manter esse slide para falar um pouquinho sobre estratégias, certo? Então, assim, número 1, em relação ao estresse, à ansiedade, ao medo e à tristeza, eu gostaria de fazer uma metáfora com vocês, tá? Eu queria que vocês imaginassem uma coisa. Eu queria que vocês imaginassem a gente, o corpo da gente, a cabeça da gente, como se fosse uma antena. Uma antena que capta informações que estão à nossa volta e que emite um sinal, certo? Bom, no estresse, o que eu quero que vocês entendam é que a gente tem vivido uma série de informações que são informações novas, às vezes chatas e tal, e elas muitas vezes, quando estão numa frequência maior, elas geram uma sobrecarga na nossa antena. Então, uma das coisas que a gente tem orientado bastante, e parece que as pessoas estão se dando mais conta, é tentar tomar cuidado com muita informação pela televisão. A televisão traz muitas informações e, além de trazer muita informação, ela traz muita informação desencontrada. Então, assim, a sugestão seria utilizar por exemplo, um telejornal, tentar segmentar no dia de vocês um horário para vocês assistirem um pouco, se vocês quiserem, e parar. Pessoas, quanto mais estressadas, mais ansiosas, mais alertas elas ficam, e elas tendem a buscar mais informação. O problema, pessoal, é que mais informação pode gerar mais ansiedade e mais estresse. Então, buscar níveis, quantidades de informação mais razoáveis levam a gente a ficar menos ansiosos. Quando eu recebo uma informação e aquela informação é boa, ela me tranquiliza. Quando eu começo a receber um monte de informações e de vez em quando uma não bate, eu fico mais estressado. Pessoal, em relação a essa questão do estresse, eu falei de um tipo de, né, uma estratégia para tentar reduzir a sobrecarga seria informação, mas, pessoal, eu queria que vocês olhassem para a volta de vocês, para a casa de vocês, e tentassem imaginar a quantidade de estímulos que vocês têm à volta. Se eu tinha um vizinho que estava fazendo uma obra durante esse período, e eu fico muito dentro de casa, eu sei que muita gente está vivendo isso, a gente tem uma sobrecarga de estresse na nossa antena. Há pouco tinha uma pessoa aqui pregando umas coisas na parede e nitidamente eu estava numa sensação, eu estava num nível de estresse um pouquinho mais alto. Eu percebi até na respiração que eu estava um pouquinho mais incomodado com aquilo. Pessoal, o que é importante nisso? A partir do momento que eu consigo reduzir os estresses que estão à minha volta, a minha antena consegue funcionar melhor. Eu tomo decisões mais assertivas, eu consigo olhar para coisas boas que estão à minha volta. Lembrem,
quando uma pessoa está sob um nível de estresse e de ansiedade maior, ela fica num estado de alerta maior. E daí ela faz uma coisa que muitos de nós têm feito. Ela fica observando o que é ameaça. É assim que funciona o reflexo do estresse e da ansiedade. Ele nos prepara para algum tipo de coisa que a gente tenha que fazer ou para alguma ameaça. Quando a gente está muito estressado, a gente olha para a nossa vida e fica só prestando atenção no que é ruim, no que não está dando certo, e para de ser grato pelas coisas que estão dando certo. Então, é muito importante. Pessoal, eu falei da obra do vizinho e eu entendo que muitos vão dizer, eu não tenho o que fazer. Mas, pessoal, dentro da casa de vocês, às vezes tem. Por exemplo, se a minha cadeira não estiver boa e eu estou fazendo muitas atividades na minha cadeira, seria muito importante que eu botasse uma toalha na minha cadeira e cuidasse do lugar onde eu estou sentando. Isso vai fazer diferença. É um estresse a menos, é um estímulo a menos na minha antena. Então, olhem para a volta de vocês e vejam o que pode ser aperfeiçoado. Esses tempos eu dei uma ajeitada no quarto, em coisas para dormir que eu me sinta melhor, por exemplo. Pessoal, tudo isso cai na antena, tá? Bom, então do estresse, reduzir estímulos é uma coisa importante. Tudo que eu puder fazer para, né, interpretar alguns estímulos de forma positiva, tentar não pegar muito estímulos que não são meus, porque nesse momento a gente tende a fazer isso, certo? Bom, número 2, cuidar da nossa própria antena, certo? Independente da quantidade de estímulos que eu receba, se eu tiver com a antena funcionando direito, esses estímulos eles tendem a ir para um lugar que eu consigo manejar melhor. Então, um exemplo clássico que eu acabei de citar é o sono. E, pessoal, muita gente tem dormido mal nesse período. A quantidade de pessoas que tem nos procurado, por exemplo, que tem procurado na clínica privada porque está dormindo mal e tal, é muito grande. E, pessoal, parem para pensar. Se eu tiver dormido hoje de noite por 8 horas, certo? E uma pessoa começa a bater, martelar um prego na parede. Se eu dormir 8 horas, a minha antena vai lidar com esse estímulo de uma forma. Se eu tiver dormido 4 horas, acordando durante a noite e tal, e esse prego começa a ser batido, o meu nível a minha reatividade ela fica completamente diferente. A tendência é o meu nível de atenção ficar muito mais baixo porque eu estou cansado, então aquilo vai tirar muito a minha atenção. Eu vou ter que fazer um esforço muito grande para me manter concentrado no que eu estou fazendo. Pessoal, imaginem que quando a gente dorme mal, basicamente é como se a gente fosse um carro que está na reserva, assim. Não sei se o exemplo fica muito bom, mas acho que dá para ter uma noção. A gente fica com muito pouco combustível para lidar com as coisas que a gente tem que lidar todos os dias. Então, isso é muito importante. Uma outra forma simples de cuidar da nossa antena é a questão da alimentação, pessoal. Eu sei que muita gente tem... Uma das coisas que tem sido bastante feitas, e eu até vou tentar esse final de semana para me conectar um pouco comigo, eu vou tentar aprender a cozinhar uma coisa. Eu decidi que eu quero aprender a fazer estrogonofe, Rafael. Não sei por que eu peguei estrogonofe. Mas muita gente tem cozinhado doces, certo? E aqui eu não quero encher o saco, mas assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque os carboidratos mais simples, né, quando a gente pensa no açúcar refinado e tal, ele gera aquela sensação gostosa, mas ele gera também uma sensação de rebote depois. Tem muita gente que tem falado, Gustavo, a minha energia ao longo do dia ela fica muito diferente. Pessoal, a impressão nítida é que tem muito a ver com a questão da ingesta de alimentos com muito açúcar. A pessoa tende a fazer uma sensação de bem-estar e depois uma sensação de lentidão de raciocínio, de desânimo físico. Então, assim, prestem atenção. O ideal seria utilizar alimentos que distribuam a sua energia para o corpo de uma forma mais constante. Então, assim, os alimentos mais integrais sempre vão ser melhores, tá? Do que os alimentos não integrais. Pessoal, tem muitas formas para a gente cuidar da nossa antena. Tem muita gente falando sobre técnicas meditativas, e isso foi muito legal. A gente tem que continuar indo atrás. Como tem muita gente com dificuldade para fazer exercício, meditação dá para fazer dentro de casa, dá para aprender.
Então, sugiro vocês a irem atrás. Eu faço 2 técnicas meditativas. Uma, basicamente, eu faço com muita frequência, muito simples, e que me ajuda de manhã, que é basicamente, depois, se alguém quiser, eu até posso explicar no momento das perguntas, é me conectar com a minha respiração e, basicamente, olhar para 3 coisas que estão à minha volta, uma de cada vez, e prestar atenção nela por um tempo. Depois eu ouço 3 coisas e fico prestando atenção, por exemplo, nos carros passando lá embaixo, esse tipo de coisa. E depois eu sinto 3 coisas, que pode ser eu passando a mão, por exemplo, no lençol que eu estou deitado, por exemplo. Então, essas coisas, pessoal, quando feitas assim de coração, quando feitas, né, direito e tal, elas fazem com que tu te conecte com o momento presente, com que tu não fique problematizando o que vai acontecer, que tu pense mais no momento, no aqui e no agora, tá? Desculpem eu ser tão objetivo, mas a gente não tem tanto tempo para falar, né, aprofundadamente dessas técnicas agora. Mas olha só, então assim, cuidar da antena é uma coisa super fundamental. E fazer exercício, pessoal, e pegar sol, eu também colocaria nesse pacote básico de cuidados. Pessoal, tem estudos já mostrando claramente, assim, entre 20 e 30 minutos de sol, tá? De preferência durante a manhã, eles já ajuda muito numa série de aspectos. Um aspecto principal é que ele regula a produção do hormônio do sono. Pessoas que estão fechadas muito tempo em casa, elas tendem a produzir o hormônio do sono de uma forma um pouco errática, porque o cérebro não sabe direito quando é dia, quando é noite. Ficar 20, 30 minutos no sol bloqueia a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, e a gente começa a ter a produção de serotonina. A melatonina e a serotonina são conectados, certo? Já estou acabando aqui, Rafa. Então, tomar sol e o exercício físico, o que vocês puderem fazer. Exercício físico, se vocês quiserem uma orientação específica, 30 minutos, 3 vezes por semana de exercício aeróbico, né? Uma caminhada mais puxada, corrida, esse tipo de coisa, já funciona bem para toda a semana. E 3 vezes por semana, 45 minutos de uma caminhada mais tranquila e tal, já é o suficiente para a gente eliminar coisas ruins e produzir neurotransmissores bons, tá? E só para fechar aqui, então, da tristeza, uma coisa fundamental para ir direto ao ponto, pessoal, eu justifiquei que a tristeza tem muito a ver com desconexão. Então, basicamente, pessoal, a medida é buscar conexão, é se dar conta disso. Pessoal, quando a gente vai se conectando, o desânimo vai aumentando, e a pessoa vai ficando cada vez menos motivada para fazer coisas. A gente tem que se dar conta quando a gente está entrando nessa bola de neve, quando a gente está com alguém que está entrando nessa bola de neve, e tentar travar isso, tentar fazer uma barricada para essa desconexão não aumentar. É respirar fundo e tentar buscar coisas que me conectem. Então, pessoal, boas dicas é tentar buscar coisas que conectam vocês, a história de vocês, a família de vocês, a coisas que façam sentido, a amigos que são importantes. Então, assim, na minha história, por exemplo, teve um período grande da minha vida que eu tocava violão. Então, assim, pegar o violão esses dias e tocar, nem que seja um pouco, me conecta comigo, com uma coisa que é significativa para mim. E isso faz diferença. Falar com a minha avó, falar com a minha mãe e tal, essas coisas todas me trazem para uma conexão que é importante para mim. Então, pessoal, mas aqui eu estou falando, né, tipo, a importância de conexões com coisas que são importantes, mas vocês também podem buscar conexão com coisas novas também, né? É pensar criativo. Essa história do cozinhar, possivelmente vai dar muito errado, mas eu vou tentar, Pessoal, a gente vai fazer um intervalinho para as perguntas, né? É isso, Rafael? É isso, a gente recebeu muitas perguntas e tentamos, então, agrupá-las nas perguntas que vieram mais. Então, a primeira, a professora Ariane, ela fala como lidar com a ansiedade, quando a gente se sente pequeno diante das situações e perde o interesse pelas coisas que antes davam prazer. Uhum. Então, acho que isso dialoga com essa questão da conexão que você trouxe também. Super, super dialoga. Assim, ó,
A desconexão, ela vai levando a essa sensação de desânimo, de tristeza. Então, assim, uma coisa que eu sugeriria é a pessoa... Eu daria 2 sugestões básicas, tá? Uma eu já dei, que é tentar buscar na história da gente alguma coisa, coisas que fazem sentido e que a gente deixou para trás. Em primeiro lugar, porque essas coisas muitas vezes vão ser mais fáceis de fazer. É mais fácil de eu ligar, por exemplo, para minha mãe ou ligar para um amigão de infância que fazia muito tempo, um amigão da faculdade que fazia muito tempo que eu não falava. É muito mais fácil do que eu ligar para uma pessoa nova e fazer uma nova amizade nesse momento, principalmente se eu estou um pouco desanimado. Então, busque coisas que façam sentido para ti e tenta não deixar a desconexão aumentar. Pessoal, quando eu falo para tentar buscar conexão, isso às vezes vai ser meio trabalhoso, vai ser meio difícil mesmo, porque muita gente nesse período está desanimado. Mas a motivação, ela vem logo depois. Muitas vezes esse primeiro movimento, pessoal, ele é um movimento meio que automático, meio que programado, e depois, um paralelo que vocês podem fazer é o seguinte, vocês já devem ter vivido isso. Sabe quando a gente não quer ir na academia, ou não quer ir jogar bola, ou não quer ir fazer uma coisa, e de repente tu começa a fazer, e em 10 minutos tu te dá conta, ai meu Deus, que bom que eu vim, me fez bem. É esse o movimento que a gente vai ter que viver. Possivelmente buscar conexão às vezes não vai fazer muito sentido, mas daqui a pouco faz, tá? Essa é uma coisa importante, certo? Então, buscar te conectar contigo. A outra eu acabei de esquecer. Mas buscar conexão é uma coisa bem importante. Isso é uma coisa. A outra coisa é a ansiedade, que são as problematizações. E daí, uma coisa básica, pessoal, é o seguinte, em primeiro lugar, ansiedade, problematização, não guarde dentro de você. Não guarde dentro de você. A ansiedade, quando fica guardada dentro da gente, ela tende a ocupar mais espaço. As ansiedades, por exemplo, se eu me preocupo por 2, 3, 4 coisas ou mais, elas começam dentro da cabeça da gente a se fusionar e elas começam a parecer um inimigo só. E isso gera na gente uma sensação de muita insegurança, de muita incapacidade frente a eles. Pessoal, dividir com alguém é o primeiro passo para reduzir a ansiedade. Muitas vezes, só de botar para fora, escrever num papel é uma técnica, pessoal, comprovadamente funciona. Escrever num papel tudo que me preocupa ajuda um monte. Então, assim, falar para alguém já materializa os problemas. E, pessoal, só de fazer isso, muitas vezes a gente já considera os problemas menores. A gente ainda dá chance para a pessoa que está com a gente, se for uma pessoa que está legal, nos falar, olha, isso daqui eu não considero um problema. Isso daqui a gente pode resolver. Isso daqui é difícil e talvez a gente não consiga. Mas a gente consegue ir para um espaço de mais proatividade em relação à ansiedade. A gente precisa contar uns com os outros, pessoal, nesse momento, certo? Até porque em alguns momentos a gente está melhor, às vezes a gente está pior, então a gente precisa contar uns com os outros, certo? Ótimo. Você falou bastante sobre a importância do sono, né? E trouxe até a relação com o sol, que é muito importante. E essa questão da insônia, ela tem aparecido muito. Então, a professora Sueli, ela fala se você poderia dar mais estratégias de como evitar a insônia. Pessoal, a gente vai passar para vocês o Guia de Saúde Mental do Educador. Ele é um guia que a gente produziu, assim, trabalhando muito para tentar deixar ele pronto o mais rápido possível para tentar ajudar vocês. E vocês vão ver que ele tem um monte de informações dessas que eu estou passando para vocês e outras. Então, assim, por exemplo, a gente fez uma revisão de estratégias para melhorar o sono. Então, é super legal. Tu vê em 2 páginas um monte de revisões científicas, de informações científicas que ajudam vocês a dormir melhor. Mas algumas coisas básicas, pessoal. Número 1, a gente já falou, pegar sol de dia. Por quê? Porque o sol de dia bloqueia a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, que quando chega ali por volta das 6 horas, começa a anoitecer, o corpo começa, os olhos começam a captar menos luz e começam a produzir a melatonina. Ela faz um pico ali por volta da meia-noite, 1 hora da manhã, e esse momento a gente vai estar dormindo.
Se eu ficar sem pegar luz do sol, a tendência é a melatonina ficar sendo produzida de formas muito esquisitas. E daí tem pessoas que estão dormindo de tarde, acordando de noite e tal. Outras coisas. Pessoal, tentar dormir, deitar no mesmo horário, certo? Isso é uma coisa importante. E uma outra coisa importante é tentar acordar numa mesma faixa de horário. Aqui uma dica é a gente não ser muito exigente com a gente. Se a gente não precisa mais acordar 1 hora antes de ir para o trabalho, quem sabe acordar meia hora antes de começar a trabalhar é mais razoável, certo? Pessoal, tu não precisa pensar assim, eu preciso acordar às 7. Você pode botar numa faixa de 6h45 às 7h15, 7h30, certo? Então, fazer isso, pessoal, organiza o nosso relógio biológico, nosso relógio interno, que começa, geralmente, os estudos mostram que em 2 semanas em que tu dorme e acorda mais ou menos no mesmo horário, a partir de um determinado momento, o teu cérebro já vai começar a dormir e acordar no mesmo horário por si, sem precisar do despertador. Então, a gente precisa tentar fazer isso. E aqui uma outra dica: as luzes azuis das telas de computador, de celular, elas bloqueiam a melatonina de noite, pessoal. Então, assim, aquela coisa de ficar com o quarto desligado e a luz do celular no rosto, bloqueia a produção de melatonina. Uma última dica que eu acho interessante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco, mas não usem a cama para trabalhar ou para assistir coisas, esse tipo de coisa. O cérebro da gente, ele faz o que a gente chama de condicionamento. Condicionamento é assim: se eu deitar na cama só para dormir, quando eu deito na cama, quando eu vou me direcionar para a cama, o meu cérebro já começa a ativar as vias que vão fazer com que eu durma. Se eu vou para a cama para dormir, e daqui a pouco eu vou para ler, e daqui a pouco eu vou para assistir Netflix, quando eu vou para a cama, o meu cérebro começa a ativar várias vias diferentes, e isso deixa o meu cérebro confuso, e daí eu digo, eu tento dormir, mas não consigo. Isso é porque uma boa parte do cérebro está dizendo, tá, que horas você vai ligar o Netflix? Eu vou assistir o Netflix. Então, isso é usar o condicionamento pro bem. É usar a cama só para dormir e ter relação sexual. Tá? Pessoal, vejam lá o guia, ele está disponível para todo mundo e eu espero que vocês usem, assim, porque ele está bem legal. Ótimo. A gente vai passar o endereço do guia também ao final da live. E a última pergunta desse bloco, então, vem da professora Sônia Cavalcante. Ela pergunta como nos organizar diariamente para não ter a sensação de incompetência. Ela diz que não está conseguindo realizar todas as atividades e está sempre com uma sensação, uma impressão de que está perdendo algo. Tá. Sônia, isso é uma coisa que tem afetado bastante gente, né? Eu acho que tu deve saber já disso. Eu acho que tem um fenômeno que justifica isso. Nós estamos muito tempo dentro de casa fazendo uma sobreposição de jornadas, né? Onde a gente tem que cuidar, às vezes, do filho, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar do trabalho. As coisas começam a se sobrepor. A gente, nesse período onde tudo mudou muito rápido, a gente ainda não conseguiu compartimentar essas coisas nos ambientes que a gente está. E isso me preocupa muito para pessoas que moram em ambientes muito pequenos, onde fica muito difícil compartimentar. Então, assim, isso tem sido bastante comum. E daí, o que acontece? Eu começo a trabalhar ajudando meu filho a fazer uma tarefa. Eu estou cozinhando, ajudando, tipo, respondendo um telefonema de um pai de um aluno, por exemplo. O que acontece? Eu gasto muito mais energia para fazer tudo, porque eu estou fazendo sempre mais de uma coisa ao mesmo tempo, e a minha assertividade vai cair muito, porque eu não estou 100% naquele local. Se eu tivesse aqui fazendo essa atividade com vocês e tendo que responder mensagens de celular, certamente eu não conseguiria fazer essa atividade direito. Então, pessoal, uma dica, assim, olha só, eu espero que vocês entendam, tem alguns tipos de situação que são difíceis da gente orientar, mas tem algumas coisas que talvez possam ajudar alguns e possam não ajudar outros, tá? Então, eu não tenho como orientar vocês a fazer com que os filhos da gente fiquem no quarto fazendo as atividades, esse tipo de coisa.
Mas uma coisa que a gente vai ter que desenvolver, pessoal, nesse período, e eu vou dizer para vocês, eu tenho feito isso, tive uma reunião hoje de manhã sobre isso, eu tenho tentado delimitar os horários de trabalho no meu dia, certo? Então, por exemplo, eu tenho feito uma coisa como, eu me permito não atender mais o telefone a partir das 10h30 da noite. Eu me permito não atender o telefone no domingo. Eu coloco, digo que eu não... Por quê? Porque senão eu estou sobrepondo tudo na minha vida. Daqui a pouco, assim, eu não consigo ter nada exclusivo. As relações que eu tenho não conseguem ser exclusivas, o trabalho não consegue ser exclusivo, então eu prefiro não atender o telefone no domingo e na segunda acordar disposto, com energia e responder tudo que eu tenho que responder, do que ficar fazendo tudo ao mesmo tempo e ficar com essa sensação de que não tá dando, que a gente não está dando conta de nada. Então, como eu não consigo dar conta do meu almoço, da minha janta, que eu preciso fazer todo dia, esse tipo de coisa, se tem uma coisa que eu consigo controlar dentro de mim, são essas barreiras em relação ao meu trabalho. Então, assim, uma hora eu começo a trabalhar, uma hora eu paro de trabalhar e desligo. Eu sei que é difícil, pessoal, e eu sei que algumas pessoas vão dizer, não, isso não serve para mim, mas para algumas serve. Tá? Pessoal, olha só, a outra questão aqui, só para fechar, é que eu entendo o teu sentimento de essa sensação assim, né, de que a gente nunca está sendo suficiente. E a gente vai falar um pouco sobre algumas questões de competências da psicologia positiva, para botar de uma forma mais ampla, e eu vou me referir à tua pergunta de novo, tá? Para a gente completar. Mas primeiro, tenta fazer isso, organizar dentro de ti o que tu consegue fazer para organizar. Uma outra dica bem rápida, assim, além de organizar isso, os horários na minha cabeça, eu organizo na minha casa, eu tenho uma sala que eu consigo, por exemplo, eu fiz aqui um pequeno estúdiozinho, onde eu só trabalho aqui. Eu escrevo as coisas aqui, eu faço as lives aqui, os atendimentos online eu faço aqui. Então, o meu cérebro fica condicionado a esse ambiente para trabalhar. Eu não vou trabalhar no quarto, eu não trabalho no sofá, eu não trabalho na cozinha. Isso começa a gerar confusão para o meu cérebro. Quando eu estou estudando na cozinha, o meu cérebro demora a se conectar e focar. Então, eu vou falar um pouquinho de condicionamento depois também, eu vou explicar isso melhor. Mas eu espero que tenha ficado claro para vocês. Delimitar as coisas pode nos ajudar um pouquinho a ganhar um pouco de assertividade nesse período tão esquisito. Obrigado, Gustavo. Então, você comentou um pouco dos assuntos do próximo bloco, né? E a gente ficou ansioso para saber, então, sobre esses condicionamentos, sobre psicologia positiva e também qual que é a hora em que temos que buscar ajuda, né? Joia. Pessoal, coisa boa trocar o slide, né? Estava bastante tempo ali. Pessoal, uma coisa importante, eu resolvi trazer esse slide, né, como recursos da psicologia positiva. Então, assim, eu quero que vocês imaginem psicologia positiva como um grande guarda-chuva, onde a gente tem as competências socioemocionais, mas a gente tem uma série de outras capacidades e habilidades. Então, eu vou falar de algumas que eu tenho achado muito importantes para esse período, né? E vou falar, pessoal, eu vou tomar a liberdade de falar sobre duas questões que eu tenho a impressão de que pode ser bem legal para vocês, pode ajudar vocês, tá? A primeira questão, pessoal, nesse momento tão esquisito, é a gente ter autoconhecimento. E autoconhecimento, pessoal, começa com a gente ter curiosidade a respeito da gente, com a gente querer saber, porque faz sentido, é importante para a gente saber como a gente está se sentindo. Então, de vez em quando eu perguntar para minha antena, né, perguntar para mim como é que eu estou me sentindo, já pode me ajudar numa série de aspectos. Quando a gente faz isso com mais frequência, quando a gente costuma fazer esse exercício com frequência, ele fica automático. Então, eu dei um exemplo para vocês de que eu estava com os quadros, o quadro caiu no chão, e na hora eu percebi nitidamente que o meu nível de irritabilidade ele foi bem mais agudo do que normalmente vai. Então, automaticamente eu já disse, não dá, eu não posso continuar desse jeito, eu preciso
tomar cuidados. Então, eu cuidei um pouco mais, como eu falei para vocês, do sono, da alimentação, sol. Então, pessoal, se perguntar como a gente está, né, é fundamental, mas só se perguntar pode não responder a questão. Quando a gente está triste, a gente tende a fazer um afunilamento das emoções. É bastante comum, quando a gente está triste, a gente viver um fenômeno que a gente chama de generalização. E eu quero que vocês fiquem bem alertas a isso. Vou dar um exemplo para vocês. Esses tempos atrás, acho que uns 20 dias atrás, eu atendi uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu adoro, uma pessoa muito legal, competente. E ela vem por um assunto X, um assunto bem focal, e ela chegou e começou a falar do assunto, é uma pessoa adulta, e começou a falar assim, ela falou sobre o assunto, e começou a falar sobre a questão política do Brasil, e ela começou a colocar um colorido no que ela estava falando muito pesado. De repente, ela começou a falar da sensação que ela tinha de incompetência como profissional, que era uma coisa que, para mim e para todo mundo, é completamente absurda. Ela começou a viver um fenômeno que a gente chama de generalização. Quando a gente está triste, a gente começa a afunilar tudo, a gente começa... para tudo, a gente usa o mesmo filtro de desânimo, tristeza, negatividade, e daqui a pouco, se tu não divide isso com alguém, tu começa a achar que a tua vida está toda errada. O que a gente fez, pessoal? Foi uma coisa muito simples. Eu fui pegando cada uma problemática que ela trouxe e a gente foi discutindo. Ah, tá. Então tá. Então agora a gente vai ter que discutir o teu valor como profissional. Então eu vou te dizer o que eu acho que é o teu valor como profissional. E daí ela chegou à conclusão, é verdade. Não tem sentido eu querer me reformular agora como profissional se eu sou uma pessoa que estou indo bem. Em relação a essa questão política, eu entendo, é uma coisa que está angustiante e tal, mas tu percebe que eu já te conheço há 8 meses e a gente nunca tinha conversado com esse tipo de intensidade. O que aconteceu, pessoal? Ela conversou comigo, a gente foi botando os problemas na mesa, eles foram ganhando um volume um pouco menor, uma das coisas continuou sendo grande, mas as outras diminuíram. Então, ela deixou de afunilar as emoções, ela parou de fazer a generalização. Generalização é um passo para a gente ficar muito triste. Então, assim, se vocês sentirem que isso está acontecendo, escrevam no papel quais são os problemas que vocês estão vendo. Tentem conversar com alguém que não esteja tão triste para ver se esses problemas têm sentido, porque pode ser uma distorção que a gente faz, tá? Então, o autoconhecimento, ele não depende só de perguntar para mim como eu estou me sentindo, ele depende de eu conseguir responder, certo? Então, pessoas que falam mais sobre emoção, aqui quando vocês pensam nos alunos de vocês, nos filhos de vocês, falar sobre emoção desde pequeno, sem medo, sem vergonha de dizer estou chorando porque estou triste, daqui a pouco eu vou melhorar. Você já me viu chorando outras vezes e eu fiquei bem logo depois. Falar sobre emoção, sim, estou com raiva e a raiva daqui a pouco vai passar, é um sentimento que acontece. Falar sobre emoção aumenta muito o nível de autoconhecimento das pessoas. Quando eu viver isso, o sentimento X, eu vou rapidamente identificar ele e vou saber como, ou vou entender ele, né, como ele razoavelmente funciona. Então, pessoal, espero que a gente possa, nesse período, conversar mais sobre emoção, sem tanto filtro. Isso é uma coisa que acabou virando eu vou dizer para vocês, talvez um benefício desse momento é que algumas pessoas que tinham esse perfil muito contido, como as pessoas estão um pouco mais estressadas, as pessoas estão um pouquinho mais à flor da pele, elas estão um pouquinho mais transparentes. E isso pode ser saudável se a gente souber utilizar, sabe? Bom, pessoal, uma outra coisa super importante é praticar a gratidão, né? E aqui eu vou conectar com uma coisa que a gente já falou hoje, que é o seguinte: lembrem, quando a gente está sob estresse, quando a gente está sob um estado de alerta, o que o cérebro vai focar? Onde é que eu vou focar? No que é problema, no que é ameaça. E aí eu começo a fazer as generalizações, de achar que está tudo dando errado. Esse é um fenômeno que é meio que uma armadilha que o cérebro faz para a gente. Não podemos falar assim, porque isso nos ajuda em um monte de outras coisas, né? Quando a gente está num cenário tenso e tal, nos ajuda.
Mas hoje em dia isso nos coloca sempre nessa sensação de que a gente está sempre envolto de problemas. Então, pessoal, uma estratégia para lidar com esse tipo de funcionamento muito focado no problema é gastar um tempinho do dia de vocês colocando num papel 3 coisas positivas que você tenha feito ou tenha vivido e colocar nesse sentido, assim, de ser grato por isso. Se vocês quiserem colocar que vocês são gratos, por exemplo, eu recebi um almoço hoje que parece um presente, assim. Se eu puder pensar sobre isso e hoje da noite escrever assim, eu comi uma coisa que era muito especial e eu sou grato a essa pessoa. Pessoal, pode parecer bobagem, pode parecer aquela coisa meio conselho de tio, mas não é, isso é ciência. Existem dados mostrando que tu fazendo isso com frequência, tu vai reprogramando o teu cérebro para olhar para coisas que são positivas à tua volta. Ou seja, nesse momento, o nosso cérebro está sendo condicionado a olhar para as ameaças e a gente está dizendo para o cérebro, não, vamos olhar agora para o que está acontecendo de bom também, né? Porque teve de bonito, porque teve de legal. A gente não precisa ser grato por uma coisa, a gente pode ser grato, eventualmente, pela luz do sol batendo na janela que tu acha bonito, esse tipo de coisa. É ver uma criança na rua e ela faz uma carinha bonita e tal, e ser grato por isso, assim, é tentar buscar isso ativamente, porque a gente está instintivamente buscando muito o negativo, tá? Desculpem, pessoal, se eu estou sendo meio generalista, eu sei que tem pessoas que estão lidando melhor e tal, mas esse é o movimento mais comum hoje em dia, tá? Agora, eu vou falar um pouquinho da pergunta da Sônia, eu acho que foi. Ela estava comentando, né, sobre essa sensação assim, de que a gente não está conseguindo... Essa sensação de que a gente não está conseguindo dar conta, né? Sônia, tem uma coisa que está acontecendo, que eu percebi já há um bom tempo, de muito errado, que é o seguinte. Eu vou dar um exemplo meu. Assim, quando eu faço uma palestra presencial, eu treinei para fazer isso. Faz muito tempo que eu faço, acho que faz, não sei, 12 anos que eu faço isso. Com uma quantidade minúscula de pessoas, com uma quantidade enorme de pessoas, em vários tipos de contexto, em escolas abertas, em escolas fechadas, em anfiteatros bonitos e tal, e outros lugares, num clube aberto, eu já fiz uma dessas assim. Era uma coisa que eu estava muito bem treinado. Vocês estavam muito bem treinados ao ambiente de sala de aula, eu tenho certeza. Há anos vocês estão fazendo isso. Vocês treinaram metodologias dentro deste cenário. Então, assim, eu entendo que a gente se cobre por coisas que a gente pode cumprir. Então, eu poderia me cobrar muito mais quando eu estava atuando num cenário ao qual eu fui treinado a atuar. Eu poderia me cobrar bem mais naquilo. Só que de uma hora para outra, eu tive que fazer uma atividade com 50 pessoas, por exemplo, pela internet. Eu tive que fazer uma live com um monte de gente e eu nunca tinha feito isso. Então, será que é justo que a gente se cobre da mesma forma que a gente se cobrava antes? A grande questão, Sônia, aqui é que as pessoas continuaram usando a mesma barra de exigência, o mesmo parâmetro de exigência antes e depois do isolamento. E a gente precisa de ajuste, a gente precisa ser justo com a gente. Eu entendo que muitos pais exigiram isso, mas eu acho que está faltando também para esses pais que exigem isso, e eu acho que isso já pode ter até mudado ao longo do tempo, porque eu acho que esse discurso tinha muito mais forte no início, e de repente ele foi meio que enfraquecendo um pouco. Essa é a minha impressão. Desculpem se eu estou errado. Mas eu acho que os próprios pais começaram a perceber que eles também não desempenham as suas próprias tarefas tão bem quanto eles desempenhavam antes. Então, eu costumo falar abertamente, eu não estou tão acostumado com esse tipo de atividade assim, e eu me sinto à vontade de falar, para vocês também poderem falar, eu também não estou acostumado a assistir 1h30 de atividade pelo computador. E a gente vai ter que conversar sobre isso, certo? Então, aqui a sugestão é praticar a autocompaixão. A autocompaixão é um princípio que dá para a gente explicar ele de uma forma muito simples. Ter autocompaixão
quando a gente cuida da gente, como se a gente estivesse cuidando de uma pessoa que a gente gosta muito. Esse foi um conceito bem importante para muita gente durante esse período. Essa é uma das falas assim que marca bastante gente. Parem para pensar, quando a gente passa por uma dificuldade, muitas vezes a gente tem ido por esse caminho da insuficiência, como se a gente não fosse bom, como se a gente fizesse errado. Agora façam um exercício diferente. Imagine que vocês estão com alguém que vocês amam muito e ela está dizendo isso para vocês: eu estou me sentindo insuficiente, eu não estou fazendo direito. O que vocês falariam para essa pessoa? Possivelmente vocês falariam: meu, você está tentando, continua, vai dar certo, eu estou aqui contigo, vamos lá, tipo, vamos, estamos juntos. Se a gente pudesse tratar dessa forma e dizer: meu, eu estou tentando, se eu tiver algum problema, se eu não conseguir, eu não fui treinado para isso, eu quero aprender, estou me dispondo a aprender, eu quero tentar. Pessoal, se a gente conseguir falar com os nossos colegas dessa forma também, meu, não te culpa tanto, tu está tentando, eu também tive dificuldade nisso, vamos conversar sobre isso. Talvez eu possa te dar uma dica para ajudar, mas o erro aqui faz parte de um processo que é todo novo. Pessoal, isso quando chega nos pais também, muitas vezes quando eu estou atendendo no consultório, eu falo por essa linha, assim: meu, tu tá acostumado a trabalhar, em home office, do jeito que tu tá trabalhando? Daí os pais falam: não. Então, assim, é a mesma coisa pro professor, tu não teve um monte de dificuldades, esses dias tu perdeu uma reunião por causa da internet? É a mesma coisa para todo mundo. Então, a gente precisa agir coletivamente. Talvez esse seja um outro grande fruto desse momento, a gente pensar um pouco mais coletivo. Agora, vou ser mais objetivo aqui, tá, pessoal? Estimular a criatividade tem muito a ver com essa questão assim de se conectar consigo. É a gente tentar... Pessoal, criatividade tem a ver com movimento, tem a ver com movimento, tem a ver com esperança. Quando a gente cria coisas, a gente espera fazer uma coisa. Então, pessoal, pensem nisso. Tentem ser criativos. Isso pode ser arrumando a mobília da casa de vocês, isso pode ser pintando um móvel, isso pode ser aprendendo a fazer uma comida ou alguma coisa do tipo. Qualquer movimento de criação é um movimento de esperança e é um movimento. O perigoso é quando a gente começa a perder movimentos. Tá? E uma coisa assim que eu coloquei aqui como estimular a autoeficácia. O que quer dizer isso? Pessoal, tirem esse termo, assim, vocês podem esquecer e ficar com uma ideia assim, que é a seguinte. Muitas pessoas estão se sentindo pouco eficazes no dia a dia da gente porque a gente está se deparando com muitas coisas que a gente não tem controle no meio de coisas que a gente tem algum controle. Então, eu não tenho controle sobre as coisas que estão... Eu não tenho muito controle sobre as coisas que estão acontecendo lá fora, como, por exemplo, o índice de infecção. Eu tenho a minha parte, eu tenho como ajudar até determinado ponto. Mas eu ficar pensando muito sobre isso me gera uma sensação de que eu não estou com a rédea da minha vida. Por outro lado, essa mesa que eu estou falando, ela estava meio bamba e eu consertei ela. Consertar isso me dá uma sensação de autoeficácia. Pessoal, essas coisas que a gente tem algum controle e que consegue fazer, no final do dia, elas transformam o nosso dia num momento num período que foi significativo, que teve um valor. O que eu estou sugerindo a vocês é, se vocês puderem pegar uma folha de papel e colocar os problemas que estão vindo à cabeça de vocês, o que preocupa vocês em menor ou maior grau, e tentar colocar, para um lado, as coisas que não estão muito sob o controle de vocês. Por exemplo, a saúde dos meus familiares. Ela não está sob o meu controle. Eu não tenho como ficar me preocupando com todos os meus irmãos, a minha mãe, eu não tenho como. Eu tenho como só perguntar, vocês estão se cuidando? Mas depois disso, eu prefiro focar, é importante que eu foque em coisas que eu tenho mais controle. Isso aumenta a minha sensação
de alguma eficácia no meio, né, desse cenário tão complexo. Então, assim, esse é um exercício bem clássico, assim, e que pode ajudar bastante, tá bom? Pessoal, eu vou falar só duas coisas bem rapidinho, eu acho que vai dar tempo, porque a parte final ela é bem objetiva. Uma das coisas se chama condicionamento, tá? Eu vou tentar ser bem breve. Pessoal, a gente está vivendo, muitas vezes, em cenários razoavelmente fechados, né? E o que acontece? O cérebro da gente, ele tende a fazer associações entre estímulos. Vocês já vão entender. Vou dar um exemplo bem esquisito, tá? Talvez não muito esquisito. Vamos supor que eu esteja aqui no meu trabalho, estou trabalhando aqui, e o meu carro está lá embaixo, e eu acabo o meu trabalho. Vamos supor, são 13h30, eu acabo o meu trabalho, e eu vou lá embaixo, pego o carro e vou para minha casa. Se toda vez que eu acabo o meu trabalho e entro no carro, eu acendo um cigarro, o meu cérebro começa a fazer conexões. Se eu começar a fazer isso com frequência, segundo dia eu faço isso, terceiro dia eu faço isso, 10º dia eu faço isso, vai chegar um determinado momento onde eu vou, ao pensar em ir embora, o meu cérebro vai conectar ir embora com acender o cigarro. Parem para pensar na quantidade de coisas que estão condicionadas na vida de vocês. Por exemplo, uma pessoa que quando ela se senta, ela liga a TV. Ela se senta, ela liga a TV. Ela se senta, ela liga a TV. Num determinado momento, esse movimento ele passa a não ser mais uma escolha e ele passa a ser um movimento automático. Isso tem acontecido, a gente vai falar isso de novo quando a gente falar de saúde mental da criança e do adolescente, porque as vidas de muita gente estão super condicionadas. Então, a pessoa, ela senta no sofá, ela pega uma coisa para beber e assiste alguma coisa, daqui a pouco ela sempre vai fazer isso. Quando ela sai do trabalho, vamos supor, ela está indo trabalhar fora, ela está vindo para casa, quando ela chega em casa, vamos supor, ela fuma um cigarro. Daqui a pouco, ela está saindo do trabalho e ela já está querendo acender o cigarro lá. E daqui a pouco o que acontece? A pessoa começa simplesmente a engrossar, né, a fortalecer um padrão que não é bom para ela. O legal dessa história, pessoal, é a gente entender que é só a gente parar com o condicionamento. Se eu tiver... Gustavo, quando eu percebo que eu estou me condicionando a fazer uma coisa, eu já tento modificar a ordem das coisas. Então, eu ia falar que eu sento na TV. Não, eu não sento na TV. Eu sento no sofá e eu não ligo a televisão. Né? Tipo, eu demoro para ligar a televisão. Às vezes, eu tento fazer de tudo quando eu percebo que o condicionamento está começando a acontecer para ele não se fortalecer, senão ele fica automatizado e daqui a pouco o cérebro fica pedindo que a gente faça aquela coisa que às vezes é ruim para a gente. Então, pessoal, essa é uma dica importante para a gente ver. Parem para pensar o que está condicionado na vida de vocês e será que eu posso mexer um pouco nisso? E o legal é que eu posso usar condicionamentos a meu favor. Vou contar para vocês um condicionamento que eu tenho que é legal. Quando a gente usa perfume, geralmente a gente associa o perfume a uma festa, né? Geralmente, eu não sou uma pessoa que eu uso muito perfume, eu uso geralmente em festa. Quando eu estou em dias que eu acordo com o meu humor um pouco mais para baixo, eu passo perfume. Ou quando eu estou muito cansado. Isso aciona no meu cérebro a sensação de que alguma coisa boa pode acontecer. E eu nitidamente percebo isso. Assim, o dia parece que começa mais leve. Outros condicionamentos. Tem um que não é tão bom, eu não uso esse muito, mas muita gente faz. É quando acorda de manhã, quando o humor não está muito legal, come um pedaço de chocolate, por exemplo. Óbvio, pessoal, não estou aconselhando vocês a fazer isso, mas é exemplificar que o chocolate ele é um estímulo forte, assim como o cigarro é um estímulo super forte. Então, ele tende a se condicionar com tudo. É que nem cafezinho. A gente come e depois toma um cafezinho. Daqui a pouco, isso já está condicionado, porque o cafezinho é um estímulo forte. Então, um estímulo que eu tenho, um condicionamento que eu sugiro a vocês, pelo menos eu acho que dá para sugerir isso assim, para a maioria, eu tenho acordado
e a primeira coisa eu ligo a cafeteira. O cheiro do café me dá uma sensação boa, é um condicionamento positivo que eu coloco na minha vida. E então, assim, pessoal, a gente pode usar isso a nosso favor. Espero que vocês possam usar isso se defendendo de condicionamentos ruins. Quer ver um condicionamento péssimo? Os jovens que acordam e ligam direto o computador. Férias, começa a fazer isso. Acorda, liga o computador. Acorda, liga o computador. Daqui a pouco, isso já está condicionado. É difícil para ele não ligar o computador. É intuitivo ligar o computador. Tá? Pessoal, eu vou agora partir para uma parte que é quando buscar ajuda, certo? Pessoal, a gente falou de estresse, a gente falou de ansiedade, a gente falou de medos, tristeza, né? E como eu falei para vocês, numa faixa de saúde, isso tende a oscilar. Aqui tem uma coisa muito ruim, que as pessoas acham que quando a pessoa oscila de humor, pode ser que ela tenha um transtorno bipolar. Isso não tem nada a ver, pessoal. A gente tem que oscilar de humor, ainda bem que a gente oscila de humor. Eu fico muito mais preocupado com uma pessoa que não oscila nada de humor do que uma pessoa que tem as oscilações normais que a gente tem que ter. Então, assim, quando a gente fica naquela faixa que eu falei lá no início, que permite que a gente viva razoavelmente bem as coisas que a gente tem que viver, se relacionar com as pessoas, se alimentar, dormir razoavelmente bem, fazer o que a gente tem que fazer no trabalho. Se eu estiver nessa faixa, isso possivelmente é uma faixa de saúde mental. Mas, se algum desses fenômenos, como por exemplo a ansiedade, se ela começa a ficar muito intensa, eu posso estar falando de uma zona de problema. O que seria ansiedade muito intensa? Seria quando eu começo a não conseguir ter controle sobre o meu pensamento. Lembram que eu falei que a ansiedade está linkada com preocupações, com problematizações? Algumas pessoas chegam num nível de intensidade de ansiedade que ela começa a catastrofizar coisas. Por exemplo, ela começa a acreditar, ela começa a acreditar piamente que ela vai contrair o Covid, que as pessoas vão contrair o Covid. E ela começa a ficar muito mais assustada do que as outras, que acreditam que isso é possível, mas o mais provável é, se eu me cuidar, não vai acontecer. Dá para entender? Com um nível de intensidade maior, a pessoa vai para um nível de catastrofização, de problematização, que ela não consegue ter controle. As coisas começam a vir na cabeça, a pessoa quer parar de pensar, mas o pensamento continua vindo. Às vezes, uma pessoa está junto e tenta dizer, não, mas isso não é para ser dessa forma. A gente pode ir até o supermercado e voltar. Se a gente se cuidar, vai dar tudo certo. Não, eu não consigo de jeito nenhum. Esse tipo de problematização mais intensa, onde a pessoa não consegue flexibilizar a emoção, possivelmente essa é uma zona de problema. Na tristeza é a mesma coisa. É comum a gente, de vez em quando, ficar triste, às vezes até bem triste, principalmente quando acontece alguma coisa muito triste. Isso é normal, é um reflexo normal. Mas, se daqui a pouco o nível de tristeza é tão grande que eu não consigo mandar a tristeza embora por bastante tempo, e os pensamentos tristes são tão tristes que mesmo que alguém me fale assim, olha, não é tanto assim, mesmo com esse tipo de abordagem eu não consigo flexibilizar nem um pouco, é bem possível que eu esteja falando de um problema. E aí a gente precisa buscar ajuda. E, pessoal, às vezes buscar ajuda é uma trajetória com algumas etapas. Às vezes buscar ajuda começa em falar para alguém que eu conheça. Às vezes buscar ajuda é falar para alguém que eu conheça que me fortalece para a gente buscar uma avaliação psicológica, que seria um ótimo primeiro passo se eu precisar de uma avaliação psicológica. Certo? A outra coisa, pessoal, é a duração. Pessoal, às vezes, nesse período aconteceram algumas coisas muito chatas, né? Negócios que fecharam, né? Tipo, pessoas que faleceram. A gente espera que, às vezes, a tristeza e a angústia, ela possa durar mais quando a gente vive uma coisa que
demanda esse reflexo do corpo. Na verdade, quando as coisas são intensas, elas demandam que a gente viva esse sentimento por um tempo maior. Mas quando isso começa a extrapolar o que a gente espera, assim como razoável, por exemplo, uma mesma pessoa que está comigo, que viveu o mesmo evento e se resolveu mais rápido, e eu começo a me prolongar muito mais com esses sofrimentos, possivelmente eu precise buscar uma ajuda. E, pessoal, quando eu falo que a pessoa precisa buscar ajuda, geralmente isso vai acontecer quando a pessoa começa a ter prejuízos na vida, quando ela não consegue parar de pensar em determinada coisa, de repente ela está lá trabalhando, focada numa coisa, os pensamentos ficam vindo, ela não consegue se concentrar, a pessoa não consegue dormir direito. Às vezes a pessoa está tão triste que as pessoas começam a se afastar dela pela tristeza muito grande ou pela irritabilidade muito grande. Então, geralmente, essa zona, né, de problema de saúde mental, ela geralmente é caracterizada por uma intensidade maior, mais tempo e mais prejuízo. A pessoa geralmente se prejudica. E aqui, pessoal, é óbvio, eu estou dando orientações que são orientações um pouco mais genéricas, mas eu sugiro a vocês, hoje em dia a gente tem muitos atendimentos, né, que estão se dispondo a fazer consultas online, esse tipo de coisa. Eu costumo pensar que uma consulta psicológica, se eu estou muito em dúvida, uma consulta psicológica, ela não vai fazer mal para ninguém. Falar do que a gente sentir, do que a gente está sentindo, ouvir algumas coisas, não vai fazer mal para ninguém. Na grande maioria das vezes não vai. Então, assim, eu encorajo fortemente, se alguém está se sentindo muito ruim, que busque alguma pessoa para conversar e veja se isso é algo a se buscar um tratamento ou se é só bater um papo e as coisas tendem a voltar ao normal, as medidas de autocuidado e tal. Então, pessoal, eu acho que aqui a gente vai dar uma fechadinha, certo? A gente tem, né, acredito eu, mais perguntas. Vamos lá, Rafa. Temos sim. Então, do professor Guilherme, o que eu posso fazer para motivar meu grupo de professores? Tá. Olha, eu acho que não existe muita motivação se existe muito sofrimento. Então, eu acho que um primeiro passo seria tentar, de alguma forma, avaliar como é que tá a cabeça das pessoas. Ao longo desse período, fazendo esse monte de atividades que a gente está fazendo, como eu já falei hoje, algumas pessoas estão muito mais angustiadas do que outras. Pessoas que estão muito angustiadas, possivelmente elas não vão se motivar muito. Possivelmente elas vão ficar muito conectadas no que está errado e não vão conseguir achar uma forma de se motivar. Então, um primeiro pente fino que eu passaria seria para tentar identificar quem está muito ruim. Então, assim, essa é uma coisa que eu acho importante. Num segundo momento, eu acho muito importante que a gente fale sobre aquela questão da autocrítica, porque a minha motivação, o meu mindset, a minha motivação em relação às coisas, ela acontece quando eu acredito que eu consigo chegar em algum lugar. Vocês concordam comigo? Eu não consigo me motivar muito para jogar um jogo que eu sei que eu vou perder. Eu não consigo me motivar muito para alguma coisa que eu sei que eu não vou conseguir fazer. Então, talvez um bom exercício seja, em rodas de conversa, falar um pouquinho sobre essa questão da autocrítica e do quanto a gente vai ter que se flexibilizar um pouco e pensar, cada um dentro de si, qual é o novo, neste momento, qual é o meu novo objetivo, quais são as minhas novas metas, o que eu quero alcançar e que esteja dentro do meu alcance nesse momento. Eu me motivar, por exemplo, para manter a conexão com alunos que estão completamente desconectados de mim, vai me gerar uma frustração absurda. Então, se eu puder ser flexível comigo e ter essa questão da autocompaixão, eu posso dizer para mim, tá, você tentou, é o melhor que você pode fazer,
Você não pode se exigir como você se exigia lá atrás. Então, Guilherme, eu te diria assim, o primeiro passo seria visualizar quem está muito ruim, porque essa pessoa não vai conseguir se motivar se ela está muito assustada. Então, assim, uma boa dica para esse tipo de pessoa é prestar atenção, fazer ela prestar atenção que ela possivelmente está olhando mais para coisas negativas do que positivas, e se ela estiver muito ruim, encorajar a pessoa, acolher a pessoa para que ela busque qualquer tipo de atendimento para a gente tentar, né, melhorar. A outra coisa, as rodas de conversa têm sido uma experiência muito legal no meu ponto de vista, e falar sobre essa questão da autocrítica e o que a gente espera da gente nesse período, e poder falar um para o outro, para a gente poder fortalecer, incentivar o outro também a flexibilizar, e a gente poder se olhar como uma comunidade que está tentando e que está errando porque está tentando, eu acho que isso pode ajudar muito. Estabelecer metas que sejam realistas. Ótimo. Ademilde pergunta, como lidar com a saudade do cotidiano, das coisas que a gente costumava fazer? É difícil, né? É bem difícil. E, por outro lado, eu penso assim, eu tento pensar no que tem de positivo, né? O quanto a gente é apaixonado pelo que a gente faz, né? O quanto vocês são apaixonados pelo que vocês fazem. Então, em primeiro lugar, talvez isso já seja um caminho para a gente pensar sobre isso. É ser grato por uma coisa que não foi tirada completamente da gente. Então, assim, é ser grato por estar numa carreira que te deixa feliz e que tu sente falta. Eu acho que é importante a gente lidar com essa perspectiva de que as coisas, em algum momento, vão voltar a ser mais próximas, pelo menos, do que a gente vivia antes, em algum momento. E nesse momento, pessoal, eu diria para vocês, é como numa situação de luto. Não existe um discurso que eu possa recitar para ti nesse momento, não existe uma fala de um livro que eu possa te dizer agora que possa simplesmente fazer a tua dor, a tua angústia desaparecer, a tua sensação de solidão. Eu acho que o que mais vale nesse tipo de momento não é a fala, é a forma que a gente está se relacionando, é essa forma mais afetiva. Então, uma forma, talvez, de lidar com essa solidão é a gente conversar um pouco mais sobre isso, conversar com os outros e tentar se preencher um pouco também da sabedoria dos outros e também dividir a tristeza um pouco com os outros, dividir essa tristeza, esse incômodo. Então, assim, não existe nada específico, assim, no sentido que vá substituir, mas existem coisas que podem fazer esse período passar mais rápido e a gente crescer como ser humano para a gente voltar com bastante motivação, né? Acho que é por aí. É uma pena que a gente não tenha respostas específicas para tudo, né? Claro. E para a gente fechar hoje, a Carol Camargos levantou a bola para a nossa próxima live, mas se você puder dar um spoiler para nós, ela gostaria de dicas práticas de saúde mental para os professores recomendarem aos alunos. Perfeito. Pessoal, olha só, a proposta é que a gente começasse hoje com um bate-papo sobre a saúde mental do educador, porque não adianta a gente falar da saúde mental do aluno se o educador estiver muito angustiado. A gente, quando está cuidando de alguém, quando a gente está, né, trabalhando com alguém, se a gente não está bem, a gente tende a fazer um afunilamento e a gente tende a projetar o que a gente está sentindo na pessoa. Então, isso tende a não funcionar legal. Ou seja, a gente tem que partir de um ponto onde a gente tem que se conhecer e tem que tentar, né, achar o melhor que a gente pode ser nesse período para a gente tentar poder fazer o nosso trabalho bem feito. Então, eu espero que vocês entendam que a gente tenha começado com a saúde mental do educador para a gente fazer uma ponte agora, no próximo encontro, para a saúde mental do aluno. Quando eu falei hoje sobre recursos de competência socioemocional, né, da psicologia positiva, quando a gente falou de estratégias para lidar com o estresse, tudo isso, pessoal, tem a ver com a saúde mental, com o cérebro de todo mundo.
Então, quando eu falei de orientações para vocês, da importância do sono, da importância do sol, esse tipo de coisa, do condicionamento, pessoal, essas estratégias todas, elas são aplicáveis para as crianças e para os adolescentes. Então, nesse momento, eu diria para vocês, a gente vai ter uma fala voltada para a criança e para o adolescente, tá? Mas eu vou dar um exercício para vocês, como se fosse um exercício. Pensem no que fez sentido para vocês ao longo dessa fala. Pensem assim a respeito do que ficou para vocês dessa fala. A gente vai dar o guia para vocês também. Espero que vocês usem. E o que ficou, dividam. Eu geralmente faço um movimento muito comum ao longo desse tipo de atividade, onde o que eu falo para vocês só são coisas que fazem sentido para mim. Se não fazem sentido, não faz sentido eu passar. Então, eu passo essas informações porque eu acredito, porque elas fazem sentido e tal. Então, eu sugiro que vocês façam esse exercício. Aquele lance do condicionamento faz sentido. Se vocês quiserem informações sobre isso, tem muita informação no guia. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar e-mails para a gente e a gente dá um jeito de responder, certo? Vamos aproveitar essa oportunidade para conhecer mais sobre essas coisas e dividir mais esse tipo de conhecimento tão rico. Queria agradecer vocês, eu acho que eu já dou tchau agora, Rafael? Queria agradecer a vocês, pessoal, espero ter sido útil. Eu gostaria que vocês participassem das próximas lives, a gente tem bastante conteúdo para dividir com vocês. E é isso, espero que vocês usem o guia, que multipliquem, a gente fez para ele ser multiplicado e ser útil para as pessoas. Então é isso, tá bom? Até a próxima. Muito obrigado, Gustavo. Foi muito bacana, espero que ajude bastante os educadores. E a gente tem um encontro marcado, então, para a segunda live de saúde mental do aluno, no mesmo horário, no dia 12 de agosto. E o Gustavo comentou um pouco a respeito do guia. Vocês podem encontrar no site amesuamentenasescolas.org.br. Tá bom? E qualquer problema, escrevam para nós que a gente orienta onde encontrar. Tá bom? Então, nos vemos na próxima, no dia 12 de agosto. Muito obrigado a todos e todas.